Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024, e hoje os nossos recadinhos são por José Divani, lá de Jarapatuba, no Sergipe, que ele informa que dia 29/11, sexta-feira, se inicia o festejo de Nossa Senhora da Saúde com a organização do Terço dos Homens. Que Deus possa abençoar Nossa Senhora da Saúde, possa nos abençoar, derramando suas graças, suas bênçãos por todas as pessoas que estão doentes. E hoje, o seu Félix Ribeiro pede oração pela sua saúde. Então, que Nossa Senhora da Saúde esteja derramando as graças que o seu Félix precisa para curar a sua enfermidade. Que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, interceda por todas as pessoas que estão enfermas e precisam se recuperar. Aqui, minha esposa, a Juliana, que está terminando o tratamento da radioterapia, que possa correr tudo certo. Na próxima semana, dia 3, é a última radioterapia dela, faltam 4. E tantas outras pessoas que estão se tratando. A Vanine, esposa do nosso irmão do Terço dos Homens de Xinguara, que também vai começar a sua radioterapia. A Jacirene, que é lá de Xinguara também, que vai começar o seu tratamento, a sua quimioterapia. Meus tios João, meus tios Silvinhas, que também estão com câncer. Minha prima Jaqueline, o nosso irmão Cleito, que é irmão do Clécio, coordenador do Terço dos Homens de Paraíso do Tocantins. São tantas pessoas que estão enfermas. A Aparecida, esposa do Éder, colega representante que está lá em Goiânia, também tratando a sua esposa Aparecida. Tantas pessoas, a Rosélia, a Roberta, a Rosilene, a Letícia, esposa do nosso irmão Tatai, lá de Xinguara também. Que Nossa Senhora da Saúde esteja derramando as suas graças e suas bênçãos sobre todas essas pessoas. E também a Joyce, lá de Marabá, lá do Hotel Céu Poente, hotel que eu me hospedo, então também que curte o nosso canal Palavra da Salvação. A Dona Isaurina, lá de Paraíso do Tocantins. O seu Antônio Miguel, que todo dia deixa um comentário aqui no nosso canal Palavra da Salvação. Ele nos falou que ele é de Rio Formoso, no Pernambuco. Um abraço, seu Antônio Miguel, que Deus os abençoe. E a Wanda, que é lá de Porto Franco, no Maranhão. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículo do 20 ao 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas, daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, pois as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje não é um evangelho fácil de nós meditarmos, porque vai nos mostrar a escatologia, os tempos futuros, a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda gloriosa. Essa semana que nós católicos terminamos o nosso ano litúrgico e começamos o advento, que é a preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se encarna, nós vemos que essa semana os evangelhos são todos falando desse fim último, a parousia, o fim dos tempos. Hoje nós vemos aqui Jesus falando aos discípulos quando Jerusalém estiver cercada. Nós vimos que Jesus falou da destruição do templo. São Lucas presenciou isso, no ano 70, foi quando começaram a ser escritos os primeiros evangelhos. São Lucas presenciou essa realidade, dessa destruição de Jerusalém pelo imperador romano. E assim, mas nós devemos olhar Jerusalém como a Jerusalém terrestre e também a Jerusalém celeste. Esse é o grande sentido para cada um de nós. A Jerusalém terrestre, ela foi destruída. E Jesus nos fala de todas essas realidades, de o que acontecerá no fim dos tempos. E é assustador para cada um de nós. Lembremos que o que é que São João Batista vai nos falar no Apocalipse, quando veio aquela multidão vestida de branco e o ancião pergunta para São João quem são aquelas pessoas. E São João vai dizer na sua visão que ele que deveria dizer quem que eram aquelas pessoas. E o que é que o ancião diz? Que aquelas pessoas vieram da grande tribulação, mas foram lavadas no sangue do Cordeiro e estão no céu. E essa realidade dos fins últimos, como Jesus nos fala, que serão mortos pela espada, Jerusalém será pisada pelos fiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, terra e nações ficarão angustiadas, com pavor e barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão a parousia, a vinda do Filho do Homem, numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus é esse Salvador. Jesus que no meio dessa tribulação do fim dos tempos e tribulações que passamos a cada dia da nossa vida, nós só encontramos libertação, nós só encontramos sustentação em Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece na fé, é Jesus que nos guia, é Jesus que acalma as tempestades, assim como fez no mar da Galileia, quando os discípulos achavam que iriam morrer afogados, pois as ondas agitavam a barca. É isso que nós precisamos entender. A nossa libertação está em Cristo Jesus. Ele é quem nos salva. Esse mundo é cheio de dor e de sofrimento e de destruição. E muitas vezes nós vemos isso dentro da nossa igreja, dentro da Igreja Católica. É como esse muro de Jerusalém, é os muros, aquela cidade, a igreja é como se fosse uma cidade que sofre os ataques como se estivesse numa guerra contra a igreja, o mundo contra a igreja, que sofre ataques externos querendo a destruição da igreja. Mas Jesus já preveu tudo isso. Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, a Igreja Católica.
ela se mantém de fé. São muitos os infiéis, pois Jerusalém, como nós bem sabemos, no tempo de Jesus, era cercado de povos pagãos. E hoje, ainda nos nossos tempos, nós vemos um conflito de Israel com os seus vizinhos. Israel hoje, no nosso tempo, está em guerra. Israel foi invadida, mataram, sequestraram, estruparam, mataram crianças, idosos. Israel vive em guerra isso. Assim também a nossa igreja, que guarda a fé. Querem se destruir, o mundo quer destruir a igreja. Mas muitas vezes a igreja hoje está sendo destruída não de fora, mas tentando se destruir de dentro para fora. De tantas pessoas com ideologias macabras, como essa teologia da libertação, que quer tirar a fé das pessoas, deixam de lado o transcendente para viver o imanente. É o povo, é o planeta, é a casa, é a terra. Cadê esse povo falar de salvação? Os sacramentos são relativizados. A Eucaristia é como se fosse um pão qualquer, já não é mais o Cristo ali presente, que a própria pessoa pega a comunhão com a mão, não precisa do sacerdote nem do ministro extraordinário da Eucaristia. É a banalização da fé. E essas pessoas, assim como Judas entregou o Cristo, essas pessoas querem entregar e destruir a igreja. Mas é em vão, porque a promessa de Cristo é essa. É Ele que nos liberta, Ele que virá na sua glória e massacrará os infiéis. Essa é a grande verdade. Que nós estejamos preparados, meus irmãos, pelas tribulações que virão. A cada dia nós vemos coisas mais tristes. Coisas mais tristes, a perseguição com a igreja. Não podemos nos calar. Nós somos hoje esses que devemos enfrentar a cruzada pela fé. Que nós possamos verdadeiramente ser salvos e libertos por Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.